No último Conversa Fiada eu falei um pouco sobre como foi 2025, o ano de desafios, como é que foi pra mim, a vinda pra cá, adaptação e tudo mais, o que eu tava esperando um pouco, ainda mais no campo da imaginação, né, para 2026. Então acho que nada mais justo do que fazer um episódio, o primeiro Conversa Fiada do ano, sobre meus objetivos concretos para 2026, né? O que eu espero desse ano, o que eu quero fazer, como que eu tô me organizando para esse ano, enfim, por aí vai. Então se ajeita no sofá, na cama, na cadeira, no metrô, onde quer que você esteja, porque tá começando mais um Esses dias eu tava revendo uns cadernos, umas anotações de coisa de cozinha, e aí eu achei a receita desse prato que eu vou fazer hoje, que é um prato que eu fazia na padaria que eu trabalhei lá no Brasil, e bateu saudade, e eu resolvi fazer. É um prato bem simples, se chama rigatone mediterrâneo. Não tenho rigatone, eu vou fazer uma massa parecida. Eu não sei o nome dessa massa aqui, mas parece o rigatone, então vou usar ela. Tá acabando, então vou fazer bonitinho. Bateu saudade de quando eu fazia, e então vou fazer. E aí nesse prato leva alho picadinho, algumas folhas de manjericão, tomate cereja que eu vou cortar, azeitona, e eu vou fazer uma pequena adição de alcaparra, porque eu gosto muito de alcaparra. E tem mussarela de búfala também. E basicamente cozinhar a massa, que aliás eu preciso esquentar a água, né? Porque senão a gente não cozinha. E eu já vou deixar tudo prontinho aqui, cortar as coisas e pau na máquina. Bom, como eu falei com vocês no último Conversa Fiada do ano passado, eu tava planejando de planejar o meu ano. Eu nunca tinha feito isso antes, eu nunca parei pra organizar como que eu queria que fosse meu ano, pra refletir como foi o último ano. E eu fiz isso dessa vez e foi muito bom, foi muito importante pra mim. Com a vinda pra cá e tudo mais, eu acho que valeu a pena, e talvez eu conseguindo organizar minha vida, eu faça isso esse ano, o próximo e todos os próximos anos. Porque assim, realmente foi muito bom eu sentar, olhar um pouco para trás, refletir um pouco, sabe? Sem pressa, sem ficar mexendo no celular, sem ficar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então foi muito importante para mim esse momento. Esse avental aqui, ó, tem um espacinho para você colocar o seu paninho. Se isso daqui não é chique, não sei o que é. E basicamente, o que eu fiz? Eu comprei um caderninho sem pauta, porque eu gosto muito de rabiscar coisas sem ter linha, sem ter quadradinho, sem ter nada atrapalhando. E eu escrevi uma carta, eu comecei o caderno escrevendo uma carta pra 2025, sabe? Tipo, não, tipo, querido 2025, papapá. Mas foi mais, tipo, uma carta, sei lá, soltar o que eu tava guardando, me expressar um pouco. É uma carta que eu não compartilhei com ninguém, é uma carta só minha, só pra mim. Daqui a alguns anos, se eu pegar esse caderno e ler esse texto, eu vou lembrar como que foi 2025 pra mim, do meu ponto de vista, todas as coisas que eu vivi, todas as coisas que eu passei, e enfim, eu realmente achei muito legal ter feito isso, sabe? Outra coisa muito legal também foi ter escrito tipo uma carta também, tipo um texto sobre 2026, como se eu tivesse em dezembro, sabe? E tudo que eu vivi esse ano, tudo que eu passei, como uma forma não de jogar pro universo, eu conquistei isso, conquistei aquilo, mas tipo, pra eu ver que eu foquei nos meus objetivos, sabe? Que eu fui atrás. Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai sair do jeito que eu planejei. Isso é normal, como tudo que eu fiz na minha vida, nada saiu 100%. Às vezes algumas coisas saíram, mas assim, a grande maioria não. Então foi muito legal escrever pra quando eu chegar no final do ano de fato, eu ver onde que eu foquei mais, onde que eu foquei menos, o que mudou, o que foi diferente, o que foi igual. Então achei legal ter esse momento, assim. E o fato de eu ter saído de casa, peguei meu caderninho, fui pra praia, fiquei, tipo, horas na praia fazendo isso, sabe? Exclusivamente isso. Foi muito legal, assim. Foi um dia muito significativo pra mim. Então, esse processo todo de planejar e pensar no ano e tudo mais foi importante. Uma outra coisa que foi muito legal de fazer foi dividir meu ano em períodos de 90 dias. Então, a cada 90 dias eu vou pegar meu caderninho, eu vou rever quais foram os objetivos que eu criei pra mim, quais os desafios que eu criei pra mim,
no dia 1º de janeiro até o dia 1º de abril. Vou ver o que deu certo, o que não deu, o que eu posso repetir, o que eu não repito. E ajuda, eu acho que um pouco, a gente a não desistir, né, pra começar. Porque, pô, chegar em dezembro, novembro, falar, puta, por que eu tô fazendo isso? A gente acaba esquecendo, né? E se a gente dá um período menor pro nosso objetivo, um prazo menor, eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de foco. Isso não foi uma coisa que veio da minha cabeça, tá? Não inventei isso. Como eu nunca planejei meu ano, eu não sabia como fazer. E aí, em conversas com o Igor, com meus amigos, eles me falaram como que eles faziam. Tem bastante vídeo na internet também, né, de como que você pode fazer. Se você não fez ainda o planejamento do seu ano, acho que tá em tempo ainda, a gente tá muito cedo no ano. Eu acho super importante, assim, é super legal. Você não precisa seguir a risca, você não precisa, sei lá, você não precisa ficar bitolado também, porque aí você bitola e aí, pelo amor de Deus, você desiste nem antes do final do primeiro mês. Então, acho que é legal também botar o pé no chão. Isso é uma coisa, tipo, mais pra você pensar e refletir no que você quer e não transformar isso num trabalho. E é justamente o que esses 90 dias podem fazer. A gente não transforma isso em trabalho, é só pra gente não ter tanta pressão de eu quero fazer isso, eu preciso, senão vai dar tudo errado. Não, é só você falar, cara, nesses próximos 90 dias eu quero ir mais à academia, eu quero cozinhar mais em casa, eu quero ler mais, eu quero... E beleza, você não precisa se cobrar num nível de toxicidade tão grande, mas é saber que você tem 90 dias pra cumprir isso. É melhor do que você ter 365 e acabar desistindo, falar, não, eu tenho tempo. Não, você delimita esse período e no dia 2 de abril, que seja, no final desses 90 dias, você olha pra trás e fala, caramba, ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, que legal, o que eu posso fazer pra melhorar, o que eu posso fazer pra mudar isso. Então, assim, é realmente uma coisa sem pressão nenhuma, pra você não ficar bitolado e esquecer que você tem uma vida, porque também é perigoso você abandonar tudo que você tem da sua vida pra correr atrás de realizar o objetivo. Não é esse o ponto no final das contas. E isso é muito bom, tem me ajudado bastante, assim, comecei faz 2 semanas, claro, mas eu sou uma pessoa eu sou organizado e eu sempre busco o mais alto nível de organização, assim, na minha vida, o tempo todo. Então, fazer isso tem me ajudado, e principalmente, não precisa fazer o que eu fiz, mas fazer isso num caderno, sem pauta, sem ser um planner, sem ser um arquivo, sem ser uma planilha, sei lá, me ajudou a deixar as coisas mais com a minha cara, sabe? Então, isso, no final das contas, me ajudou bastante. E fazer isso tem sido muito importante pra mim, assim, sabe? Porque eu quero muitas mudanças grandes esse ano na minha vida, sabe? Mais do que do ano passado, de ter vindo pra cá e tudo mais. Eu ainda tô num processo de transição de carreira. Eu ainda não consigo viver 100% da cozinha. Eu tô estudando pra ser bom, tô estudando pra fazer o meu melhor. Só que é isso, é um momento difícil que tem que ter paciência, eu não vou conseguir tudo que eu quero na hora que eu quero. Então, assim, eu sendo uma pessoa extremamente organizada e querendo esse tipo de mudança na minha vida, fazer esse planejamento me ajuda a focar mais em mim, sabe? Focar 100% em mim e transformar o que eu quero em prioridade. Sem passar, obviamente, por cima de ninguém, sem passar por ninguém, mas é só pra funcionar como um lembrete das coisas que eu quero realizar, sabe? E lembrar de me colocar em prioridade. E eu sou uma pessoa que sempre priorizou o outro. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de olhar pra mim e focar em mim, sabe? E eu já fiz um conversa fiada sobre isso. Eu sou uma pessoa extremamente people pleaser. E eu fui assim a minha vida inteira. Então eu fico com muito receio de ver que alguém pode estar virando as costas pra mim e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, nos últimos anos, depois de muita terapia, depois de conversar muito com Paloma, depois de ter muitos amigos, né, dando toque, depois de sofrer muito por causa disso também, né? Eu fui aprendendo a focar mais em mim. E perceber também, eu sei que demorou, sei lá, quase 32 anos pra isso, mas perceber que se alguém tá do seu lado e de repente você começa a impor limites, a criar barreiras que façam você bem e essa pessoa começa a se afastar, ela não tava com você por sua causa, ela tava com você pelos benefícios que você
podia dar pra ela, sejam emocionais, sejam qualquer outro tipo de benefício. Eu fui percebendo isso com o tempo. Eu sofria muito quando alguém não queria mais ser meu amigo, quando alguém não queria estar perto de mim. Só que no final das contas eu via que, de uma forma não muito saudável, essa pessoa estava se priorizando. E eu tinha que fazer isso pra mim, só que de uma forma um pouco mais saudável, né? E sem necessariamente ferir os sentimentos de ninguém, porque também é uma coisa que não se faz. Isso não só acontece na vida pessoal da gente, isso acontece em âmbito profissional também. Quando a gente começa a criar alguns limites, quando a gente começa a se priorizar, quando a gente começa a não querer aceitar certo tipo de coisa porque não faz bem pra gente, as coisas mudam. E foi um pouco do que aconteceu comigo com publicidade, assim. A partir do momento que eu comecei a priorizar mais a minha vida, sem deixar de trabalhar, sem deixar de entregar o meu melhor, mas, obviamente, isso foi notado, porque eu já não estava mais disponível 24 horas por dia, eu já não estava constantemente correndo atrás de performance, disso, daquilo, então isso foi notado e, assim, tem gente que não gosta. Ou porque acaba perdendo alguém que está fazendo um trabalho de muita gente, ou porque simplesmente tem inveja de não ser assim e gostaria de ser. Quando eu comecei a impor limite para me respeitar, eu fui vendo que minhas relações no trabalho foram mudando. E também eu fui perdendo, às vezes, até algumas amizades. Porque é isso, tem gente que tá ali só pelas coisas que você pode proporcionar, seja um suporte emocional, seja, enfim, qualquer outro tipo de suporte onde você tá ali de coadjuvante e você nem precisaria ser uma história de coadjuvante e protagonista, mas amizade não é sobre isso. E tem gente com muito problema de entender que amizade não é questão de um estar acima do outro, um ser melhor do que o outro. Amizade é um estar lá pro outro porque quer, porque é uma relação saudável, é uma relação que as pessoas se gostam, que as pessoas se respeitam, só que nem sempre a galera entende isso, né? Então... E eu parei de me sentir mal por perder amizade, por perder, sei lá, por ter uma relação diferente no ambiente de trabalho. Porque se a pessoa não consegue entender que eu tô me respeitando, que fazer determinada coisa não me faz bem, é isso, essa pessoa não tem interesse nenhum na sua amizade ou em você. Enfim, infelizmente eu sofri muito, eu tive que apanhar muito na vida, perder gente que eu gostava até, mas quando você acaba percebendo que o comportamento dessas pessoas não é saudável, sei lá, não é mais tão legal estar perto de gente assim, mas enfim, é isso. E falando um pouco sobre os objetivos desse meu primeiro trimestre do ano, eles não são lá grande coisa, mas pra mim eu acho que é um período de início de planejamento e tudo mais, eu acho que fazem sentido pra mim, obviamente, na minha vida. Então, por exemplo, eu quero conseguir terminar meu curso muito bem. Eu tenho mais um mês de curso, tá acabando. Só que aí depois eu tenho o estágio do curso. Então, eu quero terminar bem, pra começar bem o estágio, começar focado, trabalhar bem, prestar muita atenção no que eu tô fazendo. Eu ainda vou falar sobre isso com vocês, sobre esse novo período da minha vida que vai começar em março. E eu quero ir muito bem nisso, sabe? Eu quero me sair bem, eu quero ter meu destaque. Assim, de certa forma, uma certa competição comigo mesmo, porque eu quero chegar lá, eu quero ser bom nisso, eu quero ter orgulho do que eu fiz, olhar pra trás e falar, caralho, eu larguei uma vida confortável, eu vim estudar em outro país, em outra língua, eu tô aprendendo na marra, no dia a dia, mas assim, tá valendo a pena. Sou bom no que eu faço, eu entendo, eu consigo explicar pra alguém isso, eu consigo fazer bem, eu consigo, sabe? E eu já percebi essa mudança só com as aulas. Eu sei que no trabalho, na rotina do dia a dia, isso vai multiplicar. Eu vou aprender muito mais e eu quero reproduzir, eu quero tá muito focado nisso, sabe? Outro objetivo que eu tenho muito claro é não me estressar com coisas que eu não consigo controlar. Tem algum processo que eu tenho que fazer, tem alguma coisa que, tipo, não depende só de mim, não tem por que eu ficar me estressando, ficar me bitolando, porque eu não vou conseguir controlar isso. Não tem porquê eu perder sono, eu me estressar, porque simplesmente tá fora do meu controle, assim, não dá. E aqui, principalmente, eu tenho aprendido, né, a santa paciência. Os processos aqui na Espanha são muito demorados, e não só do governo. Por exemplo,
uma oferta de emprego, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, sabe? Tudo leva muito tempo, tudo é muito maçante, tudo é muito tudo. E, cara, tem que ter paciência. Você vai fazer o quê? Você vai na casa do recrutador, você vai na casa do presidente, você vai no... Não. Um outro objetivo que parece bobagem, mas é um grande objetivo, é eu quero estar com quem quer estar comigo. Eu quero priorizar as pessoas que, enfim, estão comigo porque eu sou. E é aquilo que eu falei, sabe? Não quero estar com alguém que tá do meu lado porque eu ofereço alguma coisa, ou, sei lá, suporte emocional. Obviamente, eu não me importo de ser o suporte emocional de algum amigo, mas eu não quero que eu seja só isso, porque eu não sou só isso, sabe? Tipo aquelas pessoas que querem desabafar com você, mas na sua vez de desabafar, elas somem. Não é isso que eu quero ser. Eu quero começar bem a vida com a Paloma quando ela chegar, que vai dar tudo certo, ela chega em fevereiro, assim, torcendo muito. Ela e o Kevin, a nossa vida aqui, que a gente tanto planejou, que a gente tanto tá sonhando há muito tempo, que a gente tanto sacrificou outras coisas pra estar aqui, pra eu tá aqui, ela tá lá, e então, assim, eu quero começar bem, pra gente estar junto nessa, pra fazer as coisas darem certo. E agora eu vou jogar vocês pra cá comigo. E uma coisa que ajuda muito a, enfim, fazer todo esse processo é não estar sozinho. Eu acho que o fato de não estar sozinho, ter mais gente sabendo dos seus objetivos, dos seus planos, ajuda você a ser cobrado de uma forma positiva e leve, sabe? Ó, a gente não quer queimar o alho aqui, então a gente começa esse processo em frio. Ó. Vou lá com azeitinho. A gente só quer perfumar as coisas e dar uma refogada. E se, assim, eu usei 3 dentes de alho. Você quer... Gosta de alho? Usa 4, usa 5, usa 27. Mas enfim, que eu tava falando sobre estar com gente sabendo dos seus planos. Obviamente, não é soltar pro mundo, não é divulgar e falar pra todo mundo o que você quer, o que você não quer. Mas sim você... Por exemplo, a Paloma sabe meus objetivos, o Igor e a Carol sabem os meus objetivos. E eu sei do objetivo deles, eu sei o objetivo da Paloma. E a gente vai se cobrando de uma forma saudável. Tipo, e aí, você conseguiu fazer aquilo que você tava querendo? Como é que foi? Por que você não conseguiu? O que rolou? Pô, vamos conversar. Sabe, de uma forma saudável. E eu acho que isso é muito importante pra gente seguir também. É outro método pra gente seguir buscando a realização dos nossos objetivos, sabe? Do que a gente quer, do que a gente tá buscando, do que enfim, é importante pra gente. Um outro objetivo muito grande que eu tenho, diminuir meu tempo de tela. Eu acho que de todo mundo, no final das contas, é um pouco diminuir o tempo de tela. Eu geralmente nunca fui de ficar muito tempo no celular por dia. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tenho meu tempo de tela, só que assim, nunca fui essa pessoa, só que eu fico muito sozinho aqui. E aí eu fico muito entediado, muito borocochô, e aí eu acabo ficando muito no celular. Fico muito no TikTok, muito no Instagram. E eu tenho tentado mudar esse comportamento, só que é isso, às vezes simplesmente não dá, não consigo. Uma coisa que eu tenho feito é diminuído muito o tempo de tela quando eu acordo, porque às vezes eu acordava, já pegava o celular e quando eu via passava 2 horas, não tinha tomado café da manhã, não tinha, então assim... Não é uma coisa saudável, não indico, mas eu tenho conseguido mudar esse comportamento. E ficar muito no celular é horrível, porque eu durmo mal, eu acordo mal, eu não me alimento direito, sabe? Desregula minha rotina inteira e não é uma coisa que eu gosto. Aí eu tenho tentado substituir esse tempo de tela com outras atividades, obviamente, que não envolvem tela. Então, eu tenho tentado ler um pouco mais, eu tenho tentado estudar um pouco mais, substituir um pouco, né, essa mania de qualquer segundo pegar o celular. Eu tenho aproveitado muito pra caminhar na praia. Pô, eu pego o livro, vou pra praia, eu às vezes só, sei lá, eu tive que ir no mercado esses dias. Ao invés de ir direto pro mercado, peguei a sacolinha e tudo mais, fui pela praia, peguei um pouco de sol na cara, fiquei vendo as pessoas e, sei lá, uma coisa que faz bem, é bom, é positivo, sabe? Ó. Bem gostoso. O alho, ele dá uma certa picância. E assim, eu tô falando que eu tô fazendo tudo isso, mas assim, faz 2 semanas só. Eu tô gostando do resultado, porque já estou notando o resultado. Mas assim, é tudo com calma. Caiu aqui, volta pra cá. Eu já tô notando o resultado, mas assim, eu não tô me pressionando. Eu acho que isso tá ajudando bastante. Mas todo domingo, finalzinho do dia, o que eu faço? Eu pego... Vou pra minha mesa, desligo o celular, fico longe de tudo, pego meu caderninho e organizo a minha semana.
O que eu quero essa semana? Ah, eu vou no cinema tal dia? Coloco. Eu faço o meu planner meio que analógico, sabe? Eu escrevo, eu desenho, eu faço ali tudo bonitinho. E é isso, eu gasto um tempo fazendo isso. Tá sendo maravilhoso, porque eu consigo ver, no final das contas, a minha semana, tipo, eu dou um passo pra trás e vejo, tá, beleza, eu tenho isso. Acabou. E assim, novamente, pra muitos de vocês, eu posso estar falando as maiores obviedades do planeta Terra. Mas eu nunca planejei meu ano, nunca planejei semana, eu nunca fui uma pessoa desorganizada em relação a compromisso, eu não sou a pessoa que se atrasa. Isso sempre foi um ponto que eu queria melhorar. E tá me ajudando muito, sabe? E fica a dica pra vocês, façam isso também, é bom, ajuda. A gente olha pra nossa semana em caixinhas e assim, a gente consegue distinguir as coisas, a gente se organiza melhor, a gente, sei lá. Mas enfim, no final das contas é isso, sabe? Tipo, eu quero me organizar mais esse ano, eu tô em outro país, eu tô tendo uma outra vida, eu tô fazendo outras coisas, então eu quero e eu preciso estar focado. E eu já tenho delimitado em que eu quero focar, em que eu posso não estar focando. E sempre tentando me priorizar, sabe? Ó, isso daqui não é por nada não, mas está muito bonito. E assim, tratamento, galera, sem dor de cabeça, ó. Aí, ó, o que a gente faz? A gente pega a pinça aqui. Tem uma azeitoninha, a gente deixa mais evidente, né, pô? Isso, beleza. E aí, ó, como mussarela de búfala, a gente dá uma rasgadinha nela. Só vai colocando aqui, ó. Mas enfim, no final das contas, é isso que eu queria falar com vocês. O planejamento do meu ano, meus objetivos. Eu super indico vocês a também planejarem o ano de vocês, a irem atrás do que vocês querem, a buscar o de vocês. E eu acho que não custa nada. Faz bem, você tá se organizando, você tá fazendo uma coisa que você quer, que é pra você, sabe? Se você, como eu, não tem o hábito de, sei lá, se priorizar, se priorize. Você vai ver como vai ser bom pra você fazer esse planejamento. Eu tô focado no canal, tô focado em criar uma conexão muito maior com vocês também. Eu tô focado, enfim, eu tô com os olhos no prêmio, sabe? Às vezes eu fico triste, às vezes eu esqueço o porquê que eu tô aqui. Mas é aquilo que eu falei, tem gente em volta de mim que tá me empurrando pra frente, que tá falando, cara, você tá no caminho certo, faz isso, segue fazendo isso, tá tudo certo. Assim como eu quero ser esse tipo de pessoa pra quem às vezes esquece do próprio objetivo. Então, eu espero que 2026 seja um ano incrível e que dê tudo certo, siga dando tudo certo. E o que não der certo, que eu consiga desviar bem. E caso eu necessite de uma outra rota, eu vou estar pronto para isso, eu vou estar preparado, eu vou estar com a cabeça forte. Então é basicamente isso. Vai tomando. Vai tomando. Tá bonito. Vamos ver se vai estar gostoso agora, né? Tá muito bom. Tá muito bom. Não é porque foi eu que fiz, não. Eu espero que vocês tenham um ano incrível, muitas realizações. E conta pra mim o que vocês fazem pra planejar, se vocês planejam, o que vocês estão esperando pra esse ano, qual que é o maior objetivo de vocês, enfim. Eu vou ficar por aqui comendo.